Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que vos fala Josmar Carlos. Começamos aí mais um Degustando Séries, o nosso querido portal de séries aqui do Multiverso da Geek. Hoje estamos aqui para falar sobre o 6º episódio de It, Bem-vindos a Derry. E comigo, é claro, ele, desde o começo aqui, o nosso querido Rodrigo Resenha. E a nossa segunda convidada desse bate-papo está aqui conosco também, a queridíssima Alicia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É isso, vamos bater aquele papo legal aqui sobre o 6º episódio. Será que as nossas percepções continuam as mesmas? Como é que a Alicia tá vendo a série? Ela que tá estreando aqui no nosso bate-papo de It. Esse 6º episódio, ele foi o mesmo baque que o anterior, que os anteriores, ou ele deu uma mornada? A gente vai bater um papo aí bacana depois da vinheta, mas antes, é claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @multiverso.dageek, bastante conteúdo saindo por aí. E é claro, Rodrigo e Alicia, manda aí. Opa, você me encontra lá no Resenha Pós-Créditos, @Resenha Pós-Créditos no TikTok, Instagram e YouTube, falando de filmes, séries e cultura pop. E se você gosta de cosplay, maquiagem, fazer teoria da conspiração, me acompanha lá no meu Instagram, @prettylee, com 2 T's e 2 I. É isso, agora sim, vamos bater o papo aí sobre It, Bem-vindos a Derry, então roda a vinheta. Degustando séries. Então é isso, você que está aqui conosco após a vinheta, continuando por sua conta e risco, se ainda não assistiu o episódio, a partir desse momento teremos spoiler do 6º episódio e também um bate-papo geral. A gente está basicamente aí no fim dessa temporada de It, Bem-vindos a Derry. Vamos comentar aqui, e de costume, né, o nosso início de bate-papo aqui é falar aquelas impressões sobre o episódio de forma rápida, antes de a gente se adentrar aqui nos tópicos para conversar sobre o episódio em si. Então a Alicia, que está estreando aqui no nosso bate-papo de It, nos diga aí suas impressões sobre esse 6º episódio e automaticamente sobre a série. Olha, eu tenho gostado bastante do jeito que a série está sendo encaminhada até agora. Esse último episódio eu acho que ele é fundamental, até porque ele tá sendo a ponte aí já para essa reta final. E eu gosto bastante porque eu classifico como uma tensão, né? A gente aí tá acompanhando as pecinhas que precisam ser concluídas sendo encaixadas nesse último episódio aí que lançou. E dá aquela pausa dramática ainda, porque tá vindo alguma coisa aí muito boa para acontecer. Se você ouvinte acha que também foi assim, já também comenta aí pra gente saber o que você tá achando, porque tem cada evento ainda para acontecer e não deixar o Pennywise dormir de barriguinha vazia. Eu achei um ótimo episódio, tá? Acho que ele traz um contexto que a gente precisava, principalmente a história do Pennywise, né? A origem do nosso não tão querido palhaço dançarino. E algumas explicações, algumas respostas para as teorias, talvez a criação de outras teorias com o que a gente tem aqui. Então, em meio ao caos que Derry está vivendo, temos tempo para explicações e que bom que tivemos. Exato. Eu achei o episódio um pouco morno, mas bom, tá? Antes que alguém me crucifique. Eu achei ele um pouco morno por alguns momentos ali, mas acho que ele traz revelações muito importantes, principalmente para os 2 episódios finais, né? Mas acho que ele é só morno e acho que em alguns pequenos pontos ali, a atenção do psicológico, aquele terror psicológico que a gente tem, eu acho que entrega um momento muito interessante aqui do Pennywise. Inclusive eu gostei demais da estética que eles apresentaram aqui nessa cena do Pennywise, achei boa demais. Gostei de não colocarem ela inteira no começo do episódio, porque eles poderiam ter feito isso. Então acho que aquele comecinho ele dá uma instigada pra você ver a cena completa depois, lá quase pro finalzinho. Então isso eu curti demais, assim. Mas no geral eu achei um episódio bem legal.
principalmente porque ele é um grande de um esquenta, né? Ele é uma preparação pra você pro final. Então ele, querendo ou não, tinha que ser morno. Acho que toda série tem que ter esse tipo de episódio. Então é um episódio morno, mas não ruim. É um episódio bem interessante para o que vai vir adiante. Conversando um pouquinho aqui, eu acho que esse episódio ele mostra com mais força a química, né? A relação das crianças. Eu acho que começa a se aflorar muito mais, assim. Alguns laços começam a ficar mais fortes, tipo o Rich e a Marge. A Ronnie. Will e a Ronnie. Mike. Will. Isso, É. Will. Eu ia falar Mike. É, gente. Will. Nossa. Tem Mike aqui, por favor? Tem algum Mike aqui, mano? Não tem, né? Não. Gente, eu assisti Não. Stranger Things ontem, então tá confuso aqui, ó. O cérebro com criança aqui, ó, ele tá difícil. Tem hora que eu não sei o nome dessas crianças aqui. Eu tô com um Mark na cabeça, gente. É muita criança unida, sabe, de bicicleta, e eu tô ficando perdido já. Mas tamo aí. A gente vê esses laços se aproximarem, né? Eu achei interessante, assim. A Marge, finalmente, ela conseguiu se entregar ali ao quem ela é de verdade, a quem é as pessoas verdadeiras ao redor dela. Principalmente que tem aquela cena lá do refeitório que eu acho que é bem interessante. Exato. E essa formação que tu tá falando, né? Acho que uma formação em duplas, né? Tanto o Rich com a Maggie quanto. Ai, gente. Então eu acho que essa formação em duplas que o mestre comentou, ela é interessante porque também faz meio que uma divisão, né? Do grupo, porque isola Uhum. a Lily, né? Então a Sim. Lily também acaba ficando mais de canto, né? Isolada. E a partir disso que ela consegue ir mais a fundo em relação ao que tá acontecendo, né? Mas tu comentou só sobre o Mike, a gente tem o Mike, né? Mas é o Mike É o Hallon pai. que vai aparecer nos filmes. É o pai. É o pai, né? Caramba, é o Isso, é o filho, filho, quer é o dizer, né? filho do É o Will, filho. né? É o filho do Will. É, Talvez seja isso, então, a confusão. Misturou é o com. trocadilho aí. Velho. Mas eu gostei bastante da dinâmica que tá se tendo ali das pessoas, né, das crianças entre si. Eu achei bem legal a forma quando a Marge tá cuidando do olho dela e o Rich se aproxima dela e faz umas brincadeiras. A gente tá tendo aí aulão de chaveco por Rich. E tá sendo bem divertido de ter esse momento de deixar as crianças serem crianças também e eles se conhecendo. A gente também tem o Will e a Ronnie num certo momento ali que ela vai abraçar ele, tanto por aquele momento, você me entende, né? Tem aquele momento entre os dois. Aí chega a mãe do Will ali e atrapalha os dois, porque tava começando a rolar um climinha entre eles ali, que as crianças não são tão crianças, né? A gente já pode entender ali que eles são pré-adolescentes, basicamente, e estão começando a engrenar, né, nesse mundo de interesse aí por algumas outras pessoas. Mas apesar desses núcleos, a gente pode também citar a briga, né, que a gente tem ali da Ronnie com a Lily, que eu acho bem legal a gente pontuar aqui, que a Lily tá um pouquinho demais ali, mas a Ronnie tava certa, né? A última vez que eles se enfiaram ali nos canos, né, no esgoto e tudo mais, não foi muito legal. A gente sabe, né, que o último episódio, né, a gente teve a grande revelação ali do show de polidense do Pennywise, mas a gente também sabe que quase todo mundo ali acabou, além de ir de arrasta, né, a gente teve, né, a morte do Pauli, que trouxe ainda algumas consequências em como o Leroy ficou. Então, eu acho que a gente está tendo aí a separação de como as crianças vão ter um tipo de maturidade, como os adultos também vão ter esse tipo de maturidade ao enfrentar E a forma coisa. como consegue absorver, né, a aura do lugar, né, de Derry, né, não se deixar consumir também, né, porque a gente acha, tem a impressão de que o comportamento ali do Hallon é muito também pela influência da coisa, né, do Pennywise, mas no fundo tem ainda ali uma questão, né, quando ele agride o Will, de essa posição dele meio que fria, assim, meio que autoritária, bem soldadinho, assim, né? Sim. E então começa a colapsar ainda mais a relação familiar deles,
visto que o Will tá querendo defender os amigos dele, né, e se preocupando com os amigos dele, independente de que isso possa custar a vida dele, enquanto o Hanlon ali, o pai, tá tipo, cara, dane-se teus amigos, entendeu? Eu tô preocupado contigo e é isso, sabe? E é isso, e aí ele usa, né, óbvio que a questão com o Pauli, né, ele ter matado o próprio amigo de forma sem querer, mas matou, porque ele sabe o perigo que foi enfrentado lá no esgoto e ele não é um lugar que se vai querer que as crianças vão, né? Então acho que Exato. está sendo um pai consciente, mas talvez não da melhor abordagem. É bem pertinente a gente falar sobre isso, porque a gente tem também a discussão, né, que o Leroy Hanlon e tem com a Charlotte, né? Porque ela fala pra ele, você trouxe a gente pra ficar aqui basicamente morando com o bicho, né? Com uma criatura que a gente nem sabe o que é. Só que entra em um ponto de contraste. Ao mesmo tempo, ela deixa o Will andando aí solto e bora lá, né? O que quebra também é o fato dele conseguir driblar o pai dele também, né? Um soldado ali, e a gente tá falando de exército e tudo mais, e pessoas armadas. E ele tá entrando e saindo ali daquele espaço, né? Eu falo assim, eles estão mais seguros, e vamos colocar uma aspa aí também, porque, vou falar assim, se a coisa entrar ali dentro e for absorver também, atingir eles de alguma forma, é muito mais complexo, claro, para adulto, né? Porque a gente pôde ver que a coisa se pegou na parte emocional, né? E mostrando, né, a Charlotte ali nos túneis e tudo mais, e logo em seguida o Will aparece, ele quase morre pro próprio pai, mas ainda bem que a gente também teve o Paul ali para entrar no meio. Mas é bom a gente sempre pontuar que tem, além da discussão do pai e do filho, a gente também teve a discussão dos pais, né, sobre a situação ali, e é interessante ver o ponto de vista dos adultos, né, porque atinge de outra forma ali a forma que as crianças estão tentando transmitir, que sabem como lidar com a coisa de alguma forma, e não sabem direito todos os riscos, né? Porque a gente tem as crianças explorando de uma forma e os adultos explorando de outra. Tanto é que o William tenta falar pro pai, eu sei o que a coisa faz, eu sei do que ele tá atrás. E em nenhum momento o pai dele presta atenção nisso. Então, fica numa linha tênue, tipo, escuta mais o seu filho também, né? Então, é meio... Além da questão da cidade, ela meio que... Ela pega um pouco a cabeça das pessoas ali, mexe com elas, mas a gente tem uma questão ali que não está totalmente sendo comandada pelo Pennywise, que é a tensão racial que esse episódio aumenta. Eu e o Mestre, a gente está falando desde o primeiro episódio aqui, sobre como a série ela aborda a questão racial, e eu acho que esse episódio ele começa a fazer isso com mais força, né? Principalmente a cena que culmina lá no final, no Black Spot, que é o pessoal lá indo atrás para poder pegar o Hank, né? E todo mundo mascarado lá, tranquilo assim, um monte de branco mascarado de boa, indo atrás dele. Então acho que esse episódio ele consegue intensificar ainda mais isso, sem pesar. Que eu acho que é uma coisa que essa série consegue fazer bem, é tratar a questão racial dentro de toda a narrativa que ela tem, sem fazer com que isso fique pesado. Ser com que essa questão ela fique sendo jogada para todos os cantos e te forçando. Não, ela acontece de uma forma fluida, e, ao mesmo tempo, ela vai casando com a narrativa do Pennywise, né? Sim, sim. Eu acho até bom eles fazerem esse tipo de abordagem, porque, vou falar assim, hoje em dia eu acho que tem muitas mídias que têm um pouco de receio de tocar em assuntos sensíveis, né? Igual, a gente teve o pai batendo no filho, a gente tem umas crianças aí com a boca bem suja, a gente também tem essa questão racial. Então, assim, eu tô gostando da forma que eles trazem esse contraste de épocas, e também mostra, né, como que era antigamente aí para uma geração nova hoje que quer acompanhar conteúdo antigo, mas nem tudo era um mar de rosas. Tinha vários problemas, tinha várias coisas bem agravantes, e é muito bom a gente ver como que eles estão tentando trabalhar, por exemplo, a parte justamente do Black Spot, né? E como eles tentam ajudar as pessoas ali
que vou colocar nesse termo, são os iguais deles, irmãos ali, a gente vê várias vezes em várias obras, né, eles se tratando basicamente como irmãos e trazendo aí essa obra de todo mundo tentar se ajudar, porque a coisa, na verdade, a coisa ela não cria o racismo, ela só agrava a situação e joga ali pro que ela quer, e ela sabe, né, a coisa sabe que o caos generalizado causa mais raiva, mais medo, mais o terror, e é isso que alimenta. E eu ia comentar que essa questão de época, principalmente, e que a Ali comentou, é super interessante, que é algo que a gente já também falava em outras produções, e também acho que aqui em It, nos filmes, também foi utilizado, que é as diferentes formas de terror, né? É tu pegar assuntos sociais, políticos, principalmente a questão da segregação que está acontecendo ali nos Estados Unidos naquela época, e a perseguição, né, com pessoas negras, e tu trazer isso para a série, né, de uma forma inteligente, crítica, né, e que não seja apelativa, juntando ao terror do próprio Pennywise, né, da própria obra do Stephen King. Stephen King, no seu texto, ele sempre trouxe isso, né? Ele sempre foi um autor que pontuou muito os terrores reais, né, junto com a sua fantasia. E eu acho que nesse sentido a série tem acertado tanto quanto os próprios filmes de It têm esse acerto em relação a essa crítica em relação ao terror real, né? E olha, o final desse episódio aqui é a prova viva disso. É a prova viva disso. A gangue ali de máscaras meio que palhaços, assim. Aquela máscara me lembrou a máscara dos capangas do Coringa. Do Coringa, mano. Exato, Sim. exato. Nossa, o Rodrigo foi bem pontual e bem certeiro, né? Realmente, quando você pega uma obra do Stephen King para ler, é um diálogo real, né? Vou falar assim, é palavrão vou fazer a cada 10 palavras, 8 é palavrão. A forma de falar é muito fluida. Ele traz um realismo de fato para a obra que você lê e você fala, isso parece crível, né? A gente lê quase que como se fosse um jornal, uma notícia, um diário, um relato, sabe? E isso que traz, acho que essa parte de trazer o realismo, deixar a gente imerso na obra, faz com que ela se torne muito mais, assim, gostosa de acompanhar, de ler, e a série de livros, né, que, querendo ou não, uma acaba se juntando na outra, né, numa coisa, em uma grande escala, e isso que acaba trazendo você mais para esse universo com mais facilidade. Não é uma linguagem difícil, é uma linguagem popular. E também, justamente, traz a gente para a sensação de como era mais próximo daquela época. E eu acho legal ainda mostrar a diferença que como cada personagem se comunica da sua forma distinta. E a gente tem muito isso em vários dos livros dele, e ele consegue captar com uma, vou colocar assim, uma sensibilidade muito legal essa diferença entre os personagens e a forma que cada um se expressa. E paralelo a isso, a todos esses pontos, ele teve uma coisa que eu e o Messi falamos aí no episódio anterior, que era em relação às consequências de Dick Hallorann, né? O encontro dele com a coisa, o que isso ia gravar ali nele, e esse episódio ele faz isso, né, trazendo ali, não vamos dizer que não trouxe ainda 100% das consequências, mas já começou a preparar as mudanças ali dentro da mente do Dick Hallorann. O seu comportamento já começa a ser diferente nesse episódio aqui, e eu acho que isso vai trazer consequências, e a gente tem até algumas comparações ali da forma dele agir e de coisas que vão trazer essa abertura da caixinha do Dick Hallorann para outras obras que ele aparece, né, Ali? Com certeza, né? A gente tem aí já na mídia, né? Quem gosta de acompanhar mais obras do Stephen King, a gente não pode deixar de lado de forma alguma essa abordagem que eles trouxeram também agora para Bem-vindos a Derry, que é o fato das caixinhas que o Dick Hallorann monta, né? Que não é só sobre
a questão de, vou colocar assim, mediunidade que ele tem, né, essa sensibilidade do brilho, mas como ele guarda, né, esses medos e tudo mais. E eu gosto bastante de ver como eles associaram esse toque do brilho, né, não só com ele, mas com outros personagens que a gente pode ver em Doutor Sono. Uhum. Então, assim, a gente tem aí outras crianças, né? A forma que é abordada em Doutor Sono é a questão das caixinhas. Ah, se você tem medo de enxergar, sei lá, as pessoas mortas, ou algo que você não considera na linha do normal, você vai colocar isso em caixinhas. E é isso que ele fala pro Danny, que a avó dele Uhum. ensinou ele a fazer isso. O Danny também tenta ensinar depois a Abra a fazer isso em Doutor Sono. Então, que eu acho que se a coisa encontrasse a Abra, ele tava ferrado, porque o criancinha maravilhosa. E é muito legal a forma que ele passa. A gente vê que o Dick Halloran não tá ali, né, pro Danny fisicamente, e ele o tempo todo trata o Halloran como um amigo imaginário. Então ele vai aprendendo a guardar tudo isso, né? Para quem já viu o filme sabe a explosão que o Danny dá no final para a solução, né, das caixinhas abertas. E, cara, é fantástico ver essa construção de novo. E que e o Halloran passou esse último episódio bêbado, né? Praticamente. Porque ele ainda não sabe lidar com essa coisa de ver essas entidades, as pessoas mortas. Tanto é que ele fala, né? Dependendo da forma que eu falo, eles nem notam que eu tô aqui. Então, mostra. Porque assim, é meio complicado falar dessa parte dessa sensibilidade, dessa mediunidade, porque é quase assim, não dá para explicar para outra pessoa como você se sente, ou o que você tá vendo, o que você tá ouvindo, e você sente o tempo todo isso no Halloran, tentando explicar, eu vejo, mas como que eu vou explicar para você que eu tô vendo nítido, que eu só escutei uma voz, que é uma premonição, ou alguma coisa do gênero. Então ele começa a encher a cara ali, tentando tanto aliviar o que ele tá passando, o que ele tá sentindo, quanto a situação, né, que tá acontecendo ali. Então, a gente tem aí essa abordagem muito bem explorada e coloca também mais do conhecimento de quem é o personagem, a dor que o personagem passa por ter o contato com o brilho. Então vamos ver aí como é que Dick vai ser abordado nos próximos dois, que eu acho que tem bastante coisa aí sobre o personagem ainda pra gente ver. Tem 2 pontos agora pra gente poder fechar o nosso bate-papo. Vamos começar por um que ele vai ligar ao último ponto, que eu acho que é o primordial aqui do nosso bate-papo. Mas vamos começar falando sobre Lily, tá? A personagem da Lily, que ela entra aqui em uma grande paranoia, porque ela tem uma grande revelação de uma possível traição, vamos dizer assim, de alguém que estava ajudando ela e que de repente é uma outra pessoa. Acho que os dois assuntos, eu ia falar que era 2 assuntos, mas os 2 assuntos eles são um só quase, né, cara? Eles se interligam muito bem, Eu tô né? tentando falar aqui sem falar quem que é a traição, mas eu não tô conseguindo, né? Não tem Então, como. a gente pode pontuar assim, a Lily com os amigos e a Lily descobrindo isso, né? Porque, Isso. assim, a gente tem primeiro a Lily com o artefato lá na mão, né? Uhum. Igual eu brinquei, né, numa conversa com o Josimar, que ela tava virando um Gollum, né? Ela pega o negócio, é precioso o negócio. Eu não sei se é um senso de defesa também que ela tá tendo, porque aquele negócio protegeu ela, ou se também aquilo tá afetando ela em outra escala, né? Porque é um artefato alienígena. Então, assim, da mesma forma que a presença a cada 27 anos da coisa afeta o ambiente, todo mundo fica mais agressivo e traz à tona um monte de emoção, aquilo deve estar mexendo com ela tal como a presença da coisa. Então, assim, a hora que ela fala, você vai, né, ela vira pro Rich e fala, você vai ver, mas vai ver na minha mão. Então, virou tanto um amuleto de proteção para ela, quanto a gente não sabe até onde aquilo está afetando ela, né? Então, eu acho que a gente pode pontuar também essa questão desse contraste que a gente está tendo do grupo. E isso vai levar ao ponto que eu tô tentando não falar, mas eu quero falar.
O ponto da revelação. Eu acho que é foi o mais forte do episódio pra mim, tá? Acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção. A coisa é engraçado, né? Usar essa palavra aqui. Que mais me chamou a atenção no episódio. Tirando o que eu falei aqui do Pennywise, tá? Vou aproveitar, já vou abordar. A cena do Pennywise, aquela estética preto e branco, com somente o balão vermelho ou o sangue vermelho, e ele atacando lá em 1935, né? No comecinho do E episódio. os olhos amarelos. E os olhos amarelos. Exato, é isso mesmo. O sangue e os olhos amarelos. No comecinho da cena, né? E depois lá no quase pro final que eles mostram ela na versão estendida, porque daí vai ter a revelação, então vai mostrar quem é que tava com a Mabel, né? Que é a criancinha que o Pennywise detona, né? Ele janta ela ali. E essa cena, cara, eu achei muito boa, assim. Muito boa. A parte psicológica tá ali. Eu vi algumas pessoas falando que elas não sentiram medo nessa cena e elas deram risada. Eu acho que cada um leva de um jeito, né? Mas acho que é meio complicado quem riu nessa cena, mas beleza. Cada um tem o seu ponto de vista, entendeu? Porque, né? Beleza, vamos entender. Temos Bill ali fazendo o Pennywise muito bem, tudo. Cara, cada hora que esse cara aparece e a voz que ele faz, eu vou falar pra você, ele vai ser o It Forever, assim. Ele não quer, cara, mais ser... Ele não quer. Ele não até relutante de voltar pra obra, Isso. né? Tem Ele não até quer um ficar vídeo marcado, dele né? falando. Ele, isso daí é meu antigo eu não quero voltar pra isso, mas se o pessoal tá pedindo, eu vou. Exato, porque não tem Basicamente como, isso. cara. Não tem como. Não tem como. Ele vai ser o It, assim. O It não. Ele vai ser o Pennywise forever, assim. Sim, ele se eternizou, querendo ou não, né? É um bom Sim, trabalho, querendo ou não, eterniza a pessoa, né? Liga a pessoa ali. E eu vou falar, tem o lado bom e tem o lado ruim da coisa, mas vamos tentar seguir na linha de que vai estar algo bom ainda pra carreira dele. Sim, não, vai ser bom, pô. É que ele ficou um pouco estigmatizado, então ele fala, eu não quero mais fazer o Pennywise, eu só quero fazer papéis normais. Aí ele vai lá e faz o Nosferatu. Faz o Corvo, o Nosferatu, aí super agora normal. Aí Super agora normal, tem nada de o filme normal. de terror dele, que é o Confinado, eu vi que é um negócio dele lá, um filme novo dele que tá aí, que é o Confinado, que é com Anthony Hopkins também, gente. Tipo, Anthony Hopkins, lindo, maravilhoso, divino, Deus Supremo do terror também, maravilhoso. Isso. E abre aspas, esse filme é muito ruim. Fecha aspas. Eu gosto mais dele no outro que é Contra o Mundo. Eu acho que é Contra o Mundo que ficou o título aqui, que é um filme de ação, daqueles genericão assim, que é com ele, é com o Bill Estilo Skarsgård. John Wick. Isso, estilo John Wick, mas ligado na paranoia, entendeu? Ligado total na paranoia, assim. E é ele, é o Bill Skarsgård metendo porrada em todo mundo, assim. Num nonsense inacreditável, mas é um filme divertido. Mas voltando aqui para o assunto principal, que é a revelação, né, de Ingrid Kirsch, que é uma personagem que já apareceu, que eu, inclusive, eu não sei se foi esquecimento, mas o BSO a gente nunca mencionou ela desde o começo do bate-papo. Gente, isso Cara, porque é verdade. vou falar que, querendo ou não, ela é muito primordial, né? Então, é isso que eu tô falando, gente. Nossa, cara, ela só é. Verdade. Agora, não, assistindo o episódio que eu lembrei, falei, cara, eu e o Rodrigo, a gente nunca falou dela, velho. Mas nunca. Verdade, vocês nunca mencionaram a Não. nossa querida Ingrid Kirsch, nossa Periwinkle. Exato, Perry Sim. Winkle, a filha do Pennywise, o dançarino do Bob Gray. Bob Gray, não é o nome dele? Né? O original, né? O original. A gente tem que falar que é o Isso, original, isso. o palhaço Isso. original. Isso. Até porque a gente tem aí uma diferença do Bob Gray pra coisa. A coisa só tomou a forma dele ali e tá cada vez mais nítido, mais, assim, Sim. escrachado, né? A diferença entre as coisas. E Ingrid precisava, né, realmente de um psicólogo ali, porque saudades Nossa, do cara. Firebird. Ela Terapia. não fez a camiseta de saudade, fica aí alimentando a coisa aí. Ai, deixa eu ver meu pai. Aí, quando o bicho quer atacar a criança, ela entra em desespero, tipo, come a criança não. Come criança não, mas fecha a porta, né? É tipo isso. Leva a refeição ali e deixa a criança lá. É isso. É basicamente esse é o Ficou um ponto. pouquinho ambíguo, né? Porque eu vou falar assim, ela foi, sim. levou a Mabel pro negócio, aí a Mabel vai, tropeça, ela continua, tipo, negócio pra fechar a porta. Opa, cadê?
Aí ela não consegue abrir, viu? Vou falar assim, a catástrofe acontecendo. Aí você fica tipo, eu não sei mais se ela tá triste pelo fato da Uhum. criança ter morrido, triste porque ela sabe que não é o pai dela de alguma forma fazendo aquela atrocidade, ou se ela fica feliz e sem medo de que ela tá podendo rever o pai dela de alguma forma, né? Aí a- é legal o Bill, né, aparecendo assim com a forma do pai dela mesmo, sem aquela caracterização de palhaço. Ai, querida, abre a porta, não sei o quê, vem cá. E aí ela abre a porta e ele fica tipo, não dá pra comer ela, pô. Não É. sente medo. Que isso? Ver o Bill Calvão é legal, né, cara? Ver o Bill Calvão é, Demais. é muito louco. É porque ele tem a Viu cara esse do Calvão? Pennywise, né? É, o Bill Calvão. Caraca, o Bill Calvão é legal. Hein? O Mestre, a gente mencionou, vou voltar aqui, ó. A gente mencionou sim a Ingrid Kirsch no episódio que aparece a palhaça criança. A gente falou: olha aquela palhaça ali que parece com o Pennywise. Já era Periwinkle e a gente nem sabia, né? Até que eu falei É. off com a Ali sobre isso, a aparição dela Sim. lá. Ficou na dúvida, né? A gente não sabia É. se era, eu vou falar assim, era a primeira forma do Pennywise, né? Se eles Uhum. fossem abordar uma primeira forma do Pennywise, ou se aquela já era de fato a filha do Pennywise, Sim. né? E aí ficou aí no ar. Aí a gente só sabe no máximo, né? Depois o que vai ter da senhora Kirsch brevemente nos livros, né? Por causa da Beverly, que vai lá na casa dela. E a Uhum. gente tem exatamente o mesmo texto, né? Da cena que ela tá conversando com a Beverly, ela tem com a Lily, que é ninguém morre de verdade em Derry. Né? Sim. Dá para pegar exatamente Exato. a mesma linha, a mesma coisa dela falando A sobre mesma isso. frase. Exato. E vou falar assim, é quase igual a cena, porque da mesma forma que a Lily viu a foto do Pennywise ali, a Beverly também viu, né? Na parede, no caso. Não foi no sótão, mas foi na parede. E aí que se liga a todos os pontos. Que a senhora Kirsch fala, meu pai era um palhaço, o palhaço dançarino, não sei o que lá. E ela conta, assim, brevemente a história, e é essa história que a gente tá realmente tendo contato aí, que já apareceu no teaserzinho do próximo Exato. Que episódio. vai ser o episódio totalmente. Eu não sei se vai ser totalmente, tá? Porque pode enganar a gente e aparecer só um pedaço. Mas vamos ver Pennywise, o original, né? Como a Alissa falou. Nós vamos ver o Pennywise coisa. Eles devem contar ali sobre o Pennywise. Então a gente vê o Bill ali com as roupas do palhaço normal, tudo sem muita maquiagem e tal, sem aquela coisa Tem que a a gente grande conhece. produção, né? Sim. Exato. Tá, E é aquele é bom a conhecimento. gente deixar um pouco a coisa de lado e conhecer o porquê a coisa escolheu, né, Uhum. aquele Sim. palhaço, aquela caracterização, o porquê do Bobby Gray. Uhum. Eu vou falar assim, vai muito além, né? E a gente precisa ainda ligar alguns pontos, né? Exato. Do porquê que a coisa escolheu a forma do palhaço. Tá, porque atrai criança. Mas por que ele em específico? Por que não ela, né? Uhum. Exato. E outro ponto, né, que a gente acabou levando em relevância é que a gente descobre que é a Periwinkle que estava vigiando todo mundo ali. Por isso que ela apareceu Uhum. nas fotos, por isso que a gente consegue ter a fisionomia, né, dos sininhos na ponta do cabelo quando tá Isso. vigiando as crianças. Agora é uma coisa que me pegou e vocês me ajudem a desvendar o porquê que o olho dela brilha no escuro. Isso aí a gente falou em off que isso é coisa da edição pra enganar a É, gente. Só que precisa de uma explicação dentro da narrativa, entendeu? Você colocar isso pra quem tá assistindo é uma coisa, entendeu? É igual os olhos da Marte ficar amarelo quase todo momento que ela aparece. Mas você explicar isso de forma narrativa, né? Eles precisam fazer isso. Então, já quem estiver desvendou ouvindo algumas tem uma coisas. ideia, né? Exato, Quem fale estiver pra ouvindo gente. tem uma ideia, fala pra gente, porque olha, tem hora que a gente tenta e elabora, e a gente às vezes Uhum. tá lá assistindo o episódio e já tá mandando pro outro. Olha, gente, assistir agora o episódio, vamos tentar discutir, tentar revelar aqui alguma coisa pra um pra outro, vamos ver se a teoria combina com a teoria a gente já Exatamente. fez, né? Isso. Mas eu acho que a série tá indo pra um caminho bem interessante, assim. Tá conseguindo abordar bastante coisa, bastante origem. E eu acho que os próximos episódios têm tudo pra serem excepcionais, assim.
Então não esqueçam de nos acompanhar aqui para o bate-papo, vai continuar. Temos apenas mais 2 episódios pra gente finalizar It Bem-Vinda There, por enquanto a gente não sabe se vai ser renovado para as próximas 2 temporadas. A gente sabe que é intenção, tá, do Andy, que é o diretor dos filmes e o showrunner aqui da série, é a intenção dele de ter a segunda e a terceira, mas vai depender aí de como é que tá sendo a recepção. Eu sei que tá super boa a recepção, mas a gente precisa ver aí até o final e ver se a HBO Max vai seguir com as próximas 2 temporadas. Então nos sigam aqui, nos dê 5 estrelinhas, isso reforça demais o nosso trabalho. Não esqueça de comentar aqui as teorias, o que vocês acham que vai acontecer, as revelações, Pennywise e por que a coisa pegou ele, né, a forma dele, e várias outras coisas, e quais das crianças vão de arrasta, quais não irão, vai todo mundo, Ó, só vamos vai fazer ficar bolão, hein? vamos fazer Bora bolão, fazer bolão. pra qual criança vai sobreviver. Vamos no bolão. Um bolão meio insano, mas é um bolão. Então é isso. Não se Parte, igual esqueça Game de... of Thrones. Exato, não esqueça de nos seguir. Muito obrigado, Ali e Rodrigo. Obrigada a você. Gente, se quiserem me ouvir, a gente também tá no podcast de Stranger Things, que tá bem legal. Se você estiver acompanhando a temporada aí, a nova temporada. Se você precisar relembrar o que já aconteceu em Stranger Things, eu e o Rodrigo, a gente também tá lá, e com a Ju, né? E vamos lá, o que mais vocês querem escutar, saber a nossa opinião, comenta aí que vai ser bem legal produzir um conteúdo bem cheio de fofoca pra vocês, com bastante informação. É isso, estamos chegando no final do ano, mas ainda tem muito conteúdo saindo aqui no Podiverso, né? Como o Ali comentou, Stranger Things. Estamos aí nessa saga aí até acabar a série. E tem série nova chegando logo mais. Não digo mais nada, só digo que também tem monstro. Não tem uma só não. Eu digo mais ainda que o Rodrigo. Não tem uma, tem 2. Mas depois disso eu não falo mais nada. Falamos demais, final E do as ano duas tá tem aí, ó. monstros. As 2 tem... Caraca, as 2 tem monstros. Eu não falo mais nada. Agora fica aí na cabeça de vocês. Jogamos, apenas jogamos aqui. E é isso, nos sigam, bastante coisa rolando. Essa semana também tem um episódio do Cine Geek especial natalino. Então, nos escutem aí que tem muita coisa interessante. É isso, até Valeu, a próxima. Natalina. Valeu, Natalina, abraço!